Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, quinta-feira, dia 4 de maio, estou aqui para mais uma análise da noite do Bitcoin e do ETH, uma atualização do mercado. E nesse vídeo eu vou falar sobre as últimas movimentações tanto do Bitcoin quanto do ETH, e como sempre eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força, e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Além disso, te convido a ingressar no meu canal do Telegram, Lobo Cripto Oficial. Porém, cuidado, não procure na busca, porque na busca tudo que aparece de Lobo Cripto são perfis falsos querendo aplicar golpes. Então, por isso eu criei um link de convite, que você só entra através dele, e ele está aqui abaixo da descrição do vídeo. É só clicar e entrar no grupo que é gratuito, já somos mais de 1000 membros, e toda semana eu faço uma live lá com o pessoal, tá bom? Então te aguardo por lá. Começando aqui pelo Bitcoin, então, gráfico de 4 horas, Bitcoin está sendo negociado a 28.868. E aí muita gente falando por aí, Bitcoin vai corrigir até 25, até 22, até 20, até 12, até 10. Mas qual a realidade do gráfico nesse momento? É isso que eu quero trazer para você. Então vamos lá, Bitcoin, gráfico de 4 horas, segue ainda uma linha de tendência de alta, que a gente pode traçar assim, ou seja, enquanto estiver acima dessa região aqui, ó, de 28.544, não há o que se falar em correção do Bitcoin, porque ele segue uma sequência aqui de topo mais alto que o anterior e até agora um fundo mais alto que o anterior, e mesmo que tocar nessa região, ainda fará um fundo mais alto que o anterior. O que importa isso é tendência de alta. Tendência de alta é formada dessa forma. Então o ativo vem, teve a queda forte, começa a se recuperar, fazendo o primeiro topo mais alto que os anteriores, aí o primeiro fundo mais alto que o anterior, faz um novo topo mais alto que o anterior, e até agora, mesmo que voltar e tocar nessa linha, fará um fundo mais alto que o anterior. Então nos encontramos aqui no curto prazo, que é o gráfico de 4 horas, numa tendência de alta, ou seja, o Bitcoin está se recuperando. Então não sei o motivo que dizem por aí de correção, que no gráfico mostra justamente ao contrário, tá? Se a gente fizer uma análise de sentimento, vejam só, no momento não está tão favorável, long short ratio subindo bastante, open interest começa a cair um pouco, não teve tanta liquidação, então o sentimento começa a piorar um pouco, o que me faz acreditar que o Bitcoin sim pode fazer essa correção até encostar na linha. Outro ponto importante, como que reverte uma tendência de alta no curto prazo para uma tendência de baixa? A primeira coisa seria perder essa linha de tendência de alta, vir aqui, ó, e fazer um fundo mais baixo que o anterior. Ou seja, teria que perder a região de 28 mil dólares para fazer um fundo mais baixo. Aí ele entra no ciclo inverso, fazendo topo mais baixo que o anterior, depois vem, faz um fundo mais baixo que o anterior, aí sim entraríamos numa tendência de baixa, e aí com certeza eu poderia afirmar que o Bitcoin poderia corrigir até certo ponto, que a gente vai ver agora olhando a liquidez do mercado, ou seja, onde estão as grandes ordens de baleia. Vejam só, temos ordens grandes aqui na região de 28.653, ordens fortes também de compra em aberto em 28.502, mais aqui 28.286, e aqui começam as grandes ordens de verdade, região 28.200, 28.121 e 28 mil dólares. Então vejam só que para ter uma correção, como falam por aí, a força vendedora tem que ser imensa para romper todas essas grandes ordens de compra e fazer com que o Bitcoin perca 28 mil dólares. Então está difícil aqui, temos um bom suporte para baixo. No momento, a região que o Bitcoin se encontra, predomina a força vendedora, ok? Mas aqui já temos ordens para baixo, né? Então tudo certo com o movimento até agora. Olhando por fim o gráfico diário, vejam só, ontem fez um candle comprador, hoje está fazendo um pequeno candle vendedor, inclusive um candle de indecisão, por quê? Deixou uma agulhada para cima, veio para baixo. Depois já deixou uma agulhada para baixo e veio para cima e está no meio.
Então, fechando assim às 21 horas, tudo certo ainda, após 2 dias seguidos, compradores, né? 2 dias seguidos de alta, tudo certo ainda, sem preocupação, mas o ideal é que fechasse acima do topo do candle de ontem, aqui na região de 29.041 dólares. Aí demonstraria aqui mais força para a gente pensar nos próximos dias uma continuidade de alta que deve buscar aonde? Voltando no 4 horas, vejam só, a gente está preso, digamos assim, nessa região entre 28.000 e 29.956. Então, o Bitcoin, dando sequência aqui numa tendência de alta, certamente deve buscar no mínimo essa região de 29.956, certo? E até agora é o que demonstra, continua numa tendência de alta, apesar que hoje o movimento foi um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais lento, mas tudo certo ainda. Agora vamos para o ETH. ETH está sendo negociado a 1.875 dólares, perdeu o suporte, que era interessante que ficasse acima de 1.883. Olhando aqui no 4 horas, traçando a linha de tendência de alta, vejam só, ainda segue uma linha de tendência de alta, já deu um toquezinho aqui bem perto dela, mas para perder a linha de tendência de alta teria que perder a região de 1.866 dólares. Da mesma forma, eu afirmo, quando que o ETH vai entrar então numa tendência de baixa que a gente pode pensar numa correção? Quando perder o fundo anterior, que está aqui nessa região de 1.842 dólares. Enquanto estiver acima, tudo certo com o movimento. O ETH seria bom que voltasse aqui para cima de 1.883 dólares, porque era uma região aqui de suporte que era bom se manter para a gente pensar uma continuidade de alta mais forte, porém ele vem enfrentando bastante resistência nessa região até aqui, ó, na casa de 1.912 dólares, é o que nos mostra o nosso indicador VPVR. Então não será tão fácil e tão simples esse movimento, pode ser um pouco lento, um pouco demorado, porque tem bastante resistência para cima. Fazendo também análise de sentimento, vou colocar aqui. Vejam só, também começa a piorar com long short ratio subindo e open interest caindo um pouco. Aqui precisa melhorar muito, sem grandes liquidações. Então o movimento aqui demonstra o que a gente vê no gráfico, essa certa lentidão e essa certa fraqueza nas últimas horas, mas, como eu falei, vai tocar a linha de tendência de alta, se segurar, continua aqui fazendo topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior, numa clara tendência de alta no curto prazo. Olhando também os pontos de liquidez, onde as baleias estão esperando o ETH. Vamos ver se mudou. Mudou um pouquinho, que de manhã não tinha praticamente ordens, mas temos ordens aqui, ó, na região de 1.849 dólares, que é bem perto de onde eu informei, para não perder a linha de tendência de alta, que era 1.842, então temos ordens aqui para cima. Depois já começou a aparecer ordens diferentes, que não tinha de manhã também, 1.833 dólares, e ordens mais fortes aqui em 1.815 dólares. Então, de certa forma, a ETH também tem um bom suporte para baixo. Mesma coisa que o Bitcoin. Aqui predomina ainda a força vendedora, justamente por estar tocando aqui perto da linha de tendência de alta. Quando houver o toque, a gente vê se aparece essa força compradora com novas operações que estão observando aqui esse toque na linha de tendência de alta. Olhando aqui o gráfico diário, ainda continua naquele padrão horrível que eu falei, né? Que pode ainda configurar uma reversão de tendência, que seria o padrão ombro, cabeça, ombro. Eu digo o padrão que eu falei não agora, mas o padrão que eu falei no vídeo da manhã. Quem viu o vídeo da manhã e dos últimos dias, eu tenho falado bastante nisso. O risco dessa movimentação aqui, do ombro, cabeça, ombro. O que implica é um padrão de reversão de tendência, é um padrão aqui pessimista, mas ele só vai ser confirmado se o ETH perder a região de 1.811 dólares, tá? Perdendo essa região, a gente faz uma projeção da cabeça até a base e joga aqui no rompimento. E com isso,
Se o ETH perder 1.811 dólares, vai vir buscar essa região aqui em torno de 1.474 dólares. É assim que eu estou vendo. Para quebrar esse padrão, o que precisa fazer? Sair dessa região, porque o ombro direito desse padrão respeita muito o ombro esquerdo. Então o ETH teria que romper essa região aqui de 1.931 dólares e andar acima. Assim estaria quebrando esse padrão e eliminando esse risco de uma reversão de tendência, dando continuidade aqui num padrão de alta, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Desejo uma excelente noite para todos e até amanhã.